Meus irmãos, graça e paz, vamos juntos cantar, vamos juntos louvar o Senhor, vamos nos alegrar novamente na presença do Senhor, vamos cantar e eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E com aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Vamos declarar a honra, a glória. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, Senhor. Somos do Senhor, o Senhor é nosso. E nós podemos declarar e nós podemos cantar isso, Senhor, essa verdade e nos alegrarmos em Ti, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos nos alegrar nessa verdade, meus irmãos. Nós podemos nos alegrar no Senhor, sabendo que o Senhor, em tudo, Ele nos favorece. Ele é conosco em todo o tempo. Aleluia. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida,
Ele pensava em ti. Ele pensava em ti, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim. Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque agora, Deus, somos um só corpo, através da morte de Jesus Cristo, que nos une, ó Pai, que nos faz um no Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, ó Jesus. Somos gratos ao Senhor nessa hora, somos gratos a Ti, Deus. Nós podemos Te glorificar, nós podemos Te adorar, Senhor. Receba, Deus, nesse momento, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, as nossas vidas em consagração ao Senhor, ó Pai. Nós oramos a Ti e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor te
maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares do altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que teu coração goza a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos ler a passagem da nossa Bíblia, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, aliás. E nós leremos em parte, vamos ler do momento de 1 a 5, que diz o seguinte a palavra de Deus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Jesus, o nosso penhor. O que é mesmo penhor? Penhor é uma garantia, como diz aqui assim, uma garantia de dívida. Penhor é um depósito de um bem como garantia de pagamento de dívida. Penhor é como um depósito de um bem como garantia de pagamento de dívida. Então, a palavra de Deus aqui nos fala de que Jesus Cristo é o nosso penhor. Jesus Cristo é o seu penhor. E Ele é a garantia que foi colocado na presença de Deus, que Ele se ofereceu, se entregou, e Ele morreu, como diz a palavra de Deus aqui. Temos a certeza de que a palavra está falando aqui, de que Ele morreu segundo as Escrituras, realmente Ele morreu mesmo. Foi sepultado e ressuscitou, Ele morreu pelos nossos pecados, e Ele não tinha pecado nenhum. E Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos seus pecados. E Ele morreu como um penhor em seu lugar. E Ele morreu para te garantir a salvação, para te garantir a entrada nos céus. Então, depois, mais a seguir, qual que diz a palavra de Deus aqui? E Ele também foi sepultado, mas não ficou aí. E Ele ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E Ele não permaneceu no túmulo. E Ele não permaneceu naquele lugar. Mas a palavra de Deus nos garante aqui de que Ele ressuscitou no terceiro dia, para nos garantir de que nós também ressuscitaremos segundo as Escrituras. E o apóstolo Paulo, quando começa a falar aqui, olhando do verso 6 e 7, o que ele fala mesmo? Do mesmo capítulo, 1 Coríntios capítulo 15, versos 6 e 7. Mas como os outros dizem de que Jesus não ressuscitou, como os outros ainda falam de que Ele não vive, se for assim, então nós ainda estamos perdidos. Como ele fala aqui, né? Se for assim, então o evangelho que nós estamos pregando, nós estamos aqui falando severamente de que Ele ressuscitou, então estamos mentindo. Falando de que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele ressuscitou no terceiro dia, enquanto Ele não ressuscitou mesmo. Mas a verdade é que Ele ressuscitou no terceiro dia. E Jesus Cristo ressuscitou, e Ele está vivo. E Ele vive hoje. E nós encontramos aqui, quando Ele fala aqui da palavra de Deus, e por que isso acontece? E nós podemos ver aqui, né? Agora a partir aqui do verso 8, a 11. É interessante a gente ver isso aqui. Verso 8 a 11. O que diz mesmo a palavra de Deus? E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. E eu que nasci fora do tempo. E eu que nasci agora. Então, fora do tempo. E nós podemos encontrar aqui e ver como que as pessoas se comportam nesse sentido, né?
Quando vem aqui, talvez, uma pessoa que acaba de converter agora, e às vezes a pessoa diz o seguinte: eu não posso trabalhar muito não, porque sou novo mesmo, eu acabei de converter agora, não tenho muita experiência, como que posso trabalhar agora? Mas nós vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo, como ele diz aqui, apesar de ser a última pessoa, no final, e ele diz o seguinte aqui: e eu como fui alcançado, como se fosse fora do tempo, ou nascido como se fosse fora do tempo. Mas graças a Deus, porque apesar de eu ter falhado muito, de ter perseguido a igreja do Senhor, mesmo assim eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja do Senhor. E eu fui atrás do Senhor, da igreja do Senhor, procurando destruir a igreja do Senhor. Mas há uma coisa tão diferente que aconteceu aqui. Como que é mesmo essa coisa? Foi o seguinte: ele disse o seguinte aqui: antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu fui chamado como se fosse fora do tempo. Fui o último a ser chamado. Mas graças a Deus, eu trabalhei muito mais do que todos. Ele não deveria ter trabalhado muito, não, Senhor. Tinha as pessoas experientes, que estavam vivendo, que tinham vivido já há bastante tempo, que tinham vivido até com Jesus mesmo, que tinham experiência que adquiriram através de Jesus Cristo. Mas estas pessoas, diz a palavra de Deus aqui, que o apóstolo Paulo trabalhou muito mais do que aqueles que eram mais velhos. E ele não se intimidou, mas ele conseguiu, e ele se colocou a trabalho do ministério. E ele se colocou a trabalho do evangelho. E ele se dedicou ao trabalho. E ele não teve medo de trabalhar. Ele foi de noite e de dia trabalhando. Foi uma pessoa que mais sofreu, como ele falou aqui. Foi uma pessoa que também foi mais perseguido, mas ele não desistiu. E ele diz aqui: eu trabalhei muito mais do que todos. Realmente a gente, quando começa a ler a palavra de Deus, a gente vê como que o apóstolo Paulo sofreu, como que o apóstolo Paulo foi perseguido, como que o apóstolo Paulo, o momento que foi abandonado, andando sozinho. Mas mesmo assim, ele não desistiu, e ele continuou pregando a palavra do Senhor, sem medo, sem ter medo de ninguém, de nada. Quer seja na prisão, lá estava ele pregando a palavra de Deus, e lá estava ele trabalhando, e lá estava ele semeando, lá estava ele evangelizando. Por quê? Porque ele tinha certeza de que Jesus Cristo estava vivo, que era seu penhor, era a sua segurança. Como eu disse aqui assim, não é porque fui eu mesmo, não, Senhor, mas porque mesmo, mas a graça de Deus comigo. Foi a graça de Deus que me alcançou. Eu conseguia fazer tudo isso por causa da graça de Deus, porque Deus estava comigo, Deus estava me acompanhando. Então, através desta graça, é por isso que eu levava a palavra de Deus, sem temor, sem ter medo. A graça de Deus comigo. Não é só eu, não, Senhor, mas Deus estava me protegendo, Deus estava me guiando, Deus estava me fortalecendo, Deus estava me encorajando, Deus estava me animando, Deus estava me motivando. Por causa de quê? Porque a graça de Deus estava com ele. E ele tinha certeza de que realmente Jesus Cristo, quando ele foi sepultado, até naquele momento, não estava mais lá na cova ou na sepultura, não, Senhor. Mas ele já ressuscitou. E ele está diante do Pai. E ele então está justificando. Estava justificando a vida do apóstolo Paulo. E assim também, como ele está justificando a vida de cada um de nós. A vida de cada um dos irmãos. A vida da igreja, você está sendo justificado pelo sacrifício, pela morte de Jesus Cristo, que é o seu penhor. Você não merecia salvação, você não merecia perdão, você não merecia livramento, não merecia nada, mas através do sacrifício de Jesus, e você pela graça de Deus Todo-Poderoso, e você agora hoje
tem todo o direito, pode levantar, pode evangelizar, porque você já não está mais sozinho, você está com alguém que está contigo. A graça do Senhor te envolve. A graça do Senhor te envolve. Nós encontramos aqui também outro motivo que nos motiva a trabalhar, apesar de sabermos que realmente nós somos encorajados porque nosso Senhor vive e Ele um dia voltará, como Ele falou, como Ele prometeu pela sua própria palavra. E nós podemos ir ver também em mesmo Coríntios, capítulo 57, aliás, versos 57 e 58. O que nos diz a palavra de Deus? 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Para além de sabermos que o nosso Senhor vive, Ele é o nosso penhor, também o nosso trabalho que nós estamos fazendo não é em vão. Você não está trabalhando em vão. Você não está trabalhando para um mentiroso. Você não está trabalhando para um falso ou um falso Senhor. Você está trabalhando para um Deus que realmente resiste ao seu trabalho. E Ele vê o que você está fazendo. E Ele vê o trabalho que você está desempenhando. Então, o nosso trabalho que nós estamos fazendo não é vão na presença do Senhor. O que nos diz mesmo a palavra de Deus aqui? Por que Ele fala que não é vão? Como que nós devemos nos comportar? Nós devemos ser, primeira coisa, firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor. Porque nós esperamos um pagamento. Nós temos nosso Senhor que não se compara. Outro motivo aqui que nós podemos nos firmar aqui na palavra do Senhor. Olha o que diz mesmo aqui a palavra de Deus. No verso 15, 20 a 22. Vamos ver verso 15, 20 a 22. Como diz a palavra de Deus aqui. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa é a nossa certeza, a nossa garantia, essa é a nossa força. O que nos motiva a trabalharmos, a continuarmos esperando no Senhor, a continuarmos aguardando a vida do nosso Senhor, a continuarmos no trabalho da obra do Senhor, a continuar trabalhando no reino do nosso Senhor. Você hoje não está recebendo realmente a recompensa disso. Você evangeliza, visita, ajuda, faz muita coisa, como se estivesse perdendo. Mas tem uma pessoa que não falha no pagamento. Senhor Jesus. E Ele virá. Senhor Jesus. E Ele voltará. Senhor Jesus é que vai te recompensar. Senhor Jesus é que vai te pagar. É por isso, irmão, quando você estiver evangelizando, evangeliza com toda a dedicação. Você está como um porteiro, então trabalha com toda a dedicação. Você está visitando, visita com toda a dedicação. Você está ajudando alguém, olha, ajuda de todo o teu coração. Se está pregando, prega como se fosse o último dia.
O que você estiver fazendo no reino de Deus, faça como se fosse a última vez que você está fazendo. Como se fosse a última oportunidade que você está fazendo. Como se fosse a última vez que você está fazendo. Faça com toda a dedicação. Porque essa obra não é em vão. Você tem recompensa. O Senhor Jesus vai te recompensar. E Ele voltará. É nele onde está a nossa garantia de ressurreição. É nele. Sabemos que através dele nós não estamos abandonados. Não perderemos a guerra, não, Senhor. E a nossa guerra, ela já está vencida. E a vitória da nossa guerra já foi conquistada. Nós não estamos lutando para conquistar a nossa vitória. A nossa vitória já foi conquistada na cruz. Está louvando. Está dirigindo louvor. Dirige de todo o teu coração. Está fazendo algum trabalho na obra do Senhor? Faça com toda a dedicação. Por quê? Porque esse trabalho que você está fazendo não é vão. Não é vão. O Senhor voltará. É por isso que nós, como diz a palavra de Deus aqui, por motivo disso aqui, e nós não somos consumidos, como fala aqui, e Ele é as primícias. E Ele foi o primeiro. Jesus foi o primeiro. E Ele ressuscitou para nos ensinar de que nós não permaneceremos eternamente na sepultura. Você não vai permanecer eternamente na sepultura. Por quê? Porque Ele ressuscitou dentre os mortos. E Ele venceu a morte. E Ele venceu a sepultura. E Ele venceu Satanás. E Ele venceu o principado. E Ele venceu os demônios. E Ele venceu os feiticeiros. E Ele venceu os macumbeiros. E Ele venceu e Ele neutralizou toda a obra do império de Satanás. É por isso que hoje nós podemos dizer somos mais que vencedores. Porque o nosso Senhor já venceu. E Ele vive. Muitos podem dizer, tudo isso é brincadeira. É brincadeira? Tudo que está acontecendo não está testificando, não está testemunhando, confirmando. Não está se cumprindo a palavra de Deus, não. Tudo que está acontecendo não é o cumprimento da palavra de Deus, não. Você está vendo hoje, acompanhando hoje, as coisas que há 20 anos atrás isso não acontecia. Era uma novidade quando isso acontecesse. Mas agora já está tornando comum. Ninguém mais sente quando acontece. Então eu creio que a palavra de Deus está se cumprindo. É por causa disso aqui que nós podemos dizer, como diz aqui a palavra de Deus, em Lucas capítulo 37, Lucas, de número 37, aliás. Vamos lá, Salmo de número 37. Salmo de número 37, o que é que nos diz a palavra de Deus? Salmo de número 37. Verso 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Se cair, você não fica prostrado, porque o Senhor está te segurando. Você não vai ficar permanecer aí caído. O Senhor é que está contigo e Ele vai te levantar. Você não, quando cair, não permanece prostrado, porque tem o Senhor e Ele está vivo. E Ele está contigo. É Ele que vai te sustentando. É Ele que vai te acompanhando. É nele que você deve descansar.
É a Ele que você deve confiar. Então, quando você cair, Ele não te deixará aí. E temos aqui outra passagem aqui de Salmo 91, que é muito conhecido, quando diz o seguinte aqui: 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Por quê? Porque o teu Senhor, Ele vive. Você não vai ser atingido, porque teu Senhor vive, porque Ele está contigo. E Ele está te acompanhando. Vocês estão juntos. E Ele está te protegendo. Não é você que está dissipando esses inimigos, não, Senhor. Não é você que está derrotando esses inimigos, não, Senhor. Mas é o teu Senhor que está contigo. O teu Senhor que vive. O teu Senhor que está te acompanhando. O teu Senhor que está te protegendo. É através dele. Às vezes acontece um acidente perigoso, gravíssimo. Você sem saber como sair, como se livrar. Mas de repente você se vê livre dessa situação. Você deve se perguntar, mas como que eu me livrei desse? E alguns às vezes capotam de carro. O carro capota, vira, todo o carro fica amassado, mas a pessoa que está lá dentro, quando sai, e a pessoa começa a admirar. Como que este fulano aqui conseguiu escapar dentro deste carro, que está tão amassado assim, já totalmente destruído? Você não sabe por quê. Nem outras pessoas não vão encontrar explicação. Mas é o teu Senhor, a quem está contigo, a quem te livrou. Você às vezes está numa enfermidade que chama a atenção de muita gente. Os visitantes, quando chegam a te visitar assim, sai de lá sem saber dizer, não, nós estamos contando os dias, o fulano está quase. Não falta muito, não. Realmente só falta para de respirar. Para ser sepultado, porque já morreu. De repente você é restaurado dessa enfermidade, a pessoa sai dessa enfermidade, a pessoa é curada, começa a andar e as pessoas começam a admirar. A gente pensava que talvez o fulano ia morrer, já estava quase morto, como que escapou? E é o Senhor que está com ele. E é o Senhor que recuperou. É o Senhor que restaurou a saúde dele. E assim como foi, né, com a vida de Jó. Quando a mulher disse, olha, você já morreu. Você já não tem mais esperança, não. Você não tem mais vida, não. Blasfema contra teu Deus. Morre logo. Por que é que você ainda continua com a sua integridade? Então, quando ele disse, o meu Senhor ainda vive. O meu Deus ainda vive. Meu Salvador ainda vive. Aquele que me criou ainda vive. E eu não estou sozinho, eu estou com ele. Um dia ele vai se levantar. Quando se levantar, e você verá que eu mesmo, com os meus próprios olhos, adorarei, louvarei, glorificarei ao meu Deus, porque Ele ainda vive. O seu Senhor ainda vive. Então 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido. Por quê? Porque o teu Senhor está contigo. Não é pela tua força, não. É por causa da presença do seu Senhor. Em Provérbios, capítulo 24, verso 16, diz o seguinte aqui: 7 vezes cai o justo e se levantará. Mas perversos são derribados pela calamidade. 7 vezes cai o justo, mas ele vai continuar se levantando. O perverso, quando cai uma vez só, não tem a quem lhe estende a mão.
não quer a quem lhe busca. Não tem a quem tem compaixão. Porque o inimigo, o Satanás, ele usa, mas depois de ação, ele abandona. Como disse, né? O Satanás paga mal aos seus trabalhadores. Paga com maldição. Paga com abandono. Paga com a morte. É o pagamento que ele sabe dar. Mas o nosso Deus já não. Ele restaura. Ele renova. E ele busca. Te leva para perto dele. Então, irmão, o nosso Senhor vive. O Senhor Jesus é o seu penhor, é o meu penhor. É a tua garantia, é a minha garantia. Pagou as suas dívidas, pagou as minhas dívidas também. E as dívidas de todos foram pagas através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje temos a liberdade, toda a liberdade. Ele é o nosso visto, que nos permite entrarmos nos céus, a encontrar com o nosso Deus. Não temos nada que temer, porque Ele vive. Não temos nada que temer, porque Ele está conosco. Não temos nada que temer, porque Ele está ao nosso lado. Ele está dentro de nós. Você é a morada do Senhor Jesus. Você é o templo de Deus Todo-Poderoso. Ele não habita na casa formada pelas mãos humanas, mas Ele habita dentro de você. Que milagre é esse? Que milagre é este? Que espaço tem dentro de você? Só Deus que pode fazer isto, porque Ele te ama. Então, nós hoje não somos atingidos, não somos derrotados, porque o nosso Senhor vive. O seu Senhor vive, e Ele está contigo, e estará contigo, para todo sempre. Até quando Ele vier buscar a sua igreja. Com Ele nós nos regozijaremos diante de nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Então o teu Senhor vive. Vamos orar agora neste momento? Muita gente pode vir com algumas palavras negativas. Talvez procurar tirar a tua segurança. Procurar abalar a tua fé. Para que você volte a confiar, ou talvez torne a confiar no Senhor. Assim, relaxadamente. Mas seja quem for, como disse o apóstolo Paulo, pode ser que apareça alguém, pode ser que apareçam os anjos. Se ele vier com outra doutrina, para além desta palavra que nós estamos vos ensinando, sejam anátema, ou sejam amaldiçoados, não aceita. A Bíblia é a nossa palavra verdadeira, é a palavra de Deus, de capa a capa. Ela não contém a palavra de Deus, e ela é a palavra de Deus. Então vamos orar neste momento, pedir ao nosso Deus, para que realmente nos dê essa força de trabalharmos sem parar, de servirmos sem parar, de evangelizar sem parar, de trabalhar no reino de Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso pensamento, sem reserva, nos entregarmos nas mãos do Senhor totalmente. Pai, nós queremos te agradecer neste momento.
realmente, como a tua palavra nos diz aqui, que o Senhor vive. Oh, Senhor Jesus, este foi o tema da nossa palavra. Jesus ressurreto é o nosso penhor. Jesus Cristo ressurreto é o nosso penhor. Jesus Cristo ressurreto é o nosso penhor. É a nossa garantia. Nós temos a garantia de que realmente nós somos salvos por causa da tua palavra, porque o Senhor mesmo ressuscitou dentre os mortos. Muito obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, ressurreto, que é o nosso penhor. Nós te agradecemos neste momento. Bendizemos o teu santo nome neste momento. E realmente não merecíamos. E não tínhamos condição nenhuma de poder chegar diante de Deus, de poder pagar essa nossa dívida. Mas o Senhor pagou por nós. O Senhor se ofereceu. O Senhor se entregou. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos neste momento. Bendizemos o teu santo nome neste momento. Nós te louvamos neste momento. E nós te pedimos, ó Senhor, que esteja conosco. Fortalece-nos, ó Senhor. Encoraja-nos, ó Senhor. Porque existem muitas lutas, muitas barreiras, mas nós sabemos que contigo somos mais que vencedores. Contigo somos mais que vencedores. Muito obrigado. Contigo somos mais que vencedores. Contigo somos mais. Senhor, o inimigo, ele se afasta de nós porque o Senhor está conosco. Se afasta no meio da tua igreja porque o Senhor está no meio da tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Seja com aqueles, ó Senhor, que estão em sua casa neste momento. Deus vai visitando a cada um. Aquele que está enfermo. Aquele que está desesperado. Aquele que está, Deus Todo-Poderoso, sendo oprimido pelo diabo, pelos demônios, pelos vícios. Oh Deus, manifesta nestas vidas. Se revela estas vidas. Faça com que tenham garantia e tome posse dessa garantia de que o Senhor está vivo, de que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. Pai, muito obrigado. Continua conosco, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande amor, de ter oferecido o teu próprio Filho, para que fosse penhor das nossas dívidas. O Senhor mesmo proveu a condição para que fôssemos perdoados nossos pecados. Muito obrigado ao Senhor. Hoje não somos mais condenados, porque o Senhor Jesus, Ele pagou a dívida que nos levava à condenação. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja o teu nome, ó Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, nosso Deus. Muito obrigado, nosso Pai. Em nome de Jesus, em que nós oramos, ó Pai, nós te agradecemos neste momento, ó Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja conosco, com a igreja, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Minha pátria para Cristo. Hino 439. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prestado, lá formoso, é por ti